Eu me sinto como se estivesse sempre sendo observado. Quando meu pai descobriu que eu era cristão, ele me denunciou. As autoridades me colocaram em prisão domiciliar e eu não pude mais ir para a escola. Ming pertence a um grupo minoritário na China que é pressionado e monitorado pelo governo. A situação foi ficando tão difícil que eu saí da minha cidade natal e recomecei minha vida. Depois de um tempo, eu casei, tive uma filha e abri um negócio que foi bem sucedido. Mas meu sogro impediu que a minha esposa e a minha filha me vissem, por causa da minha fé em Jesus. Ainda assim, Ming continuou cumprindo o seu chamado de servir a comunidade. Eu sei que Deus me chamou para compartilhar o Evangelho e distribuir Bíblias. É muito arriscado. Eu poderia ser detido, interrogado e até mesmo acabar na prisão. As atividades de contrabando de Ming foram descobertas. A polícia foi até a sua casa e o prendeu. Ele e seus parceiros foram acusados, julgados e presos. Ming foi liberto da prisão, mas perdeu sua empresa e fonte de renda. Eu não posso mais ir à igreja ou ter uma Bíblia. Às vezes eu me sinto isolado e solitário. De 1 a 2 vezes por ano, a polícia vem na minha casa fazer buscas. Os cidadãos são encorajados a reportar atividades cristãs suspeitas. Por causa dos riscos, Ming é cauteloso ao encontrar outros irmãos e irmãs na fé. 2 vezes ao mês, parceiros da Portas Abertas o visitam para encorajá-lo e oferecer suporte espiritual, prático e financeiro. E o mais importante, oram e leem a palavra de Deus com ele. A perseguição digital, o monitoramento e a vigilância estão crescendo na China e ao redor do mundo. Todos os dias, Ming arrisca ser preso por levar o Evangelho de Jesus. Cristãos chineses enfrentam um monitoramento intenso e altas restrições para praticar a fé. Suas orações e apoio ajudam cristãos como Ming a continuar vivendo seu chamado na China. Lá atrás, nos anos 80, 90, a igreja na China enfrentava uma perseguição terrível. Constantemente cultos eram invadidos e pastores e irmãos eram levados para a prisão. Entre 2000 e 2010, a nação desfrutou de uma liberdade recém-descoberta e as igrejas se beneficiaram com menos perseguição durante esse tempo. Houve alguns incidentes aqui e ali, mas, no geral, a perseguição era pontual e encontrávamos Bíblias e outros materiais cristãos disponíveis.
Mas já sob a administração atual, todo o país viu uma reversão das liberdades religiosas. A perseguição aos cristãos na China tem crescido muito nos últimos anos. Desde 2018, restrições e regulamentos sobre religião são estritamente aplicadas, limitando a ação da Igreja na nação. Houve também a introdução de novas leis que proíbem a venda de Bíblias online. Uma das evidências do aumento da perseguição na China nos últimos anos é o seu novo posicionamento na lista mundial da perseguição 2021, 6 posições acima do que estava em 2020. Outra evidência são os mais de 3.000 ataques a igrejas e propriedades cristãs do país. As igrejas começaram a sentir a pressão por volta de 2014 e a perseguição atingiu um ponto alto nos últimos anos, com repressão às igrejas em uma escala nunca vista nas últimas 2 décadas. Muitos líderes da igreja e cristãos ficaram chocados com a intensidade da pressão sobre eles. Hoje, cristãos chineses, principalmente aqueles que se convertem do islamismo, são ameaçados, encarcerados e até mesmo mortos. Para evitar detenções e aprisionamentos, eles se mudam de um local para o outro, permanecendo em constante movimento. Ainda assim, a igreja continua crescendo e muitas igrejas passaram a se reunir nas casas dos cristãos. As igrejas domésticas são como água no rio. Quando elas encontram um obstáculo, elas não lutam com a própria carne. Em vez disso, elas fluem por cima dos obstáculos, mudando seu curso para chegar ao oceano, que é a grande comissão. A direção do fluxo e o destino final nunca mudam. Isso significa fazer ajustes em como lideramos igrejas sempre que necessário, para poder sustentar o crescimento contínuo do reino, mesmo contra todas as probabilidades. Por meio do discipulado e treinamento bíblico, a Portas Abertas prepara cristãos chineses para resistirem no dia mau e permanecerem inabaláveis na fé em Jesus. A nossa missão é ajudar as igrejas a acharem suas antigas raízes e um poço cheio de uma herança espiritual tão preciosa para nós. Queremos ver cristãos na China firmes e fortes perante a perseguição através do poder e da graça de Deus. Queremos ver uma igreja vibrante, perseverante, que não vai se curvar diante dos planos do inimigo. Esse é o nosso sonho. Fortaleça a igreja hoje. Doe. www.portasabertas.org.br/doe